Primeira aos Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se, excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia aos descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirmando ser irmão, mas vivem em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolo, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Graças te damos, ó Senhor, por estarmos diante da tua santa palavra. Deus, o tempo passa, e com o tempo, Senhor, os homens mudam, Senhor, as suas atitudes, mas a fraqueza do homem continua sendo a mesma. E as tentações do homem continuam sendo as mesmas tentações. E a necessidade e carência do homem continua sendo a mesma. A carência da graça redentora, salvadora, santificadora do Senhor. E nós oramos para que o Senhor, por meio dessa palavra, possa operar através do Teu Espírito em nossos corações, no meio da Tua igreja e no coração de todos aqueles que terão acesso a essa mensagem, que a palavra do Senhor encontre lugar, remova o mal, renova, Senhor, a condição espiritual de cada cristão, de cada crente se apresentar diante do Senhor em sacrifício vivo, porque assim o Senhor
Senhor espera de cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o texto que nós lemos, com certeza, é um texto com palavras duras. Esse texto que nós acabamos de ler é aquele tipo de texto na Bíblia que muitos cristãos preferem não ler, mas passar por cima quando estão lendo. Existem aqueles que gostam de procurar só as partes que lhe agradam, né? Ou seja, as partes de promessa de vitória, as partes que o Senhor diz: eu estou contigo, você vai vencer, não é isso? O Senhor é meu pastor, praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. E as pessoas às vezes começam a escolher esses versículos. Amados irmãos, existia em alguns lugares, eu não cheguei a pegar isso, mas eu ouvi dizer sobre as chamadas caixinha de promessa, onde existia vários versículos selecionados, e ali a pessoa pegava um versículo que era uma resposta de Deus para aquela pessoa. Mas, segundo me informaram, não salvo engano, segundo me informaram, os versículos que eram selecionados eram os melhores versículos, não é verdade? Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos entender que toda a palavra do Senhor serve e é importante para a nossa vida cristã, para nos corrigir, para nos exortar, para nos apontar o caminho. E não é diferente a que nós lemos hoje. Nós estamos no momento em que o mundo está comemorando a festa da Páscoa. E, amados irmãos, nós precisamos entender o que é o propósito do Senhor para a sua igreja, para a vida cristã, porque muitos já não compreendem o que é ser igreja. Muitas pessoas confundem igreja com ajuntamento de pessoas, confundem culto com simplesmente cantar louvores, mas não conseguem entender o que de fato é um culto de adoração a Deus. Os irmãos devem ter prestado atenção que eu modifiquei um pouco a liturgia do nosso culto, e tenho um propósito nisso, porque o Senhor já vinha me incomodando com relação a essa questão da liturgia. Não que nós estivéssemos fazendo alguma coisa de errado, não, mas porque a liturgia ela tem um papel muito especial, que é ajudar a comunidade a prestar um verdadeiro culto a Deus. Então o papel da liturgia é levar a comunidade a prestar um verdadeiro culto a Deus. E é exatamente por isso que nós iniciamos o nosso culto aqui hoje de joelho. Por quê? Porque quando nós olhamos na palavra do Senhor, era muito comum a expressão de adoração a Deus ser representada com o ato de prostrar-se diante de Deus para adorar. Inclusive, o primeiro mandamento da lei de Deus é não prostrar diante de outros deuses, e nem diante de imagens de escultura. Por quê? Porque o ato de prostrar, de ajoelhar, era uma representação de uma expressão de adoração. Quando o quê? Quando nós reconhecemos que estamos diante do soberano, do todo-poderoso, e nós reconhecemos ao mesmo tempo quem nós somos, seus súditos. Dependemos desse Senhor, somos apenas servos, não podemos exigir nada, apenas suplicar de Deus a misericórdia. O ato de nós prostrarmos diante do Senhor nos faz lembrar desse momento tão importante para nós prestarmos um culto a Deus. O verdadeiro culto ao Senhor, ele começa com a cruz de Cristo. Se nós não entendemos o sacrifício do Senhor, o que Ele fez, e que é por meio desse sacrifício que nós entramos na presença de Deus para ofertar a Ele o nosso louvor, nós não prestamos um culto a Deus. E muitas das vezes as pessoas vêm e elas cantam e elas louvam, mas elas não sabem o porquê estão fazendo isso.
elas não sabem o significado do culto, elas estão simplesmente cantando porque as pessoas estão cantando. Mas quando a liturgia colabora para levar o adorador a reconhecer cada momento do culto, ela vai contribuindo para que nós possamos entender a cada passo do culto o nosso propósito de reunirmos aqui em torno de uma adoração e exaltação ao nosso Deus. Portanto, quando nós olhamos a própria festa que se comemora hoje, que o mundo comemora a festa da Páscoa, nós vamos perceber que precisamos de falar muita coisa, para nós percebermos uma coisa, que o sentido da Páscoa foi desvirtuado. O sentido da Páscoa foi desvirtuado. A festa da Páscoa tornou-se então o quê? Uma festa voltada para um interesse, que é ganhar dinheiro, vender os chocolates cada vez um pouco mais caros nesse período, para arrecadar um pouco mais. A história do cordeiro foi substituída por um coelho, por um ovo de Páscoa. O sentido da Páscoa foi desvirtuado. E as pessoas muitas vezes acreditam que estão comemorando, estão festejando algo tão profundo, tão maravilhoso, que foi a Páscoa para nós cristãos. Quando nós lemos aqui, os irmãos podem estar pensando assim: mas por que esse texto foi escolhido? Porque a menos que nós tenhamos a consciência do que é ser igreja e do que é servir a Deus e prestar culto verdadeiro a Deus, a nossa festa jamais vai expressar uma adoração a Deus. A igreja de Corinto estava vivendo, como foi relatado aqui, um pecado terrível no meio da igreja. E todas as pessoas sabiam que aquela coisa estava acontecendo, e Paulo fala assim: olha, nem aqueles que não têm experiência de salvação cometem tais coisas. Era tão difícil aquele ato que estava acontecendo no meio da igreja. As pessoas sabiam disso, ninguém tomava atitude. E Paulo vai corrigir aqui, vai confrontar o que? A presença da imoralidade na festa da igreja. O que era a festa da igreja? O culto. O culto cristão é uma festa espiritual. E nessa festa da igreja, quando a igreja se reunia, lá estava a imoralidade presente. E as pessoas estavam acostumando com aquela situação, e alguns achando normal aquilo. E Paulo vai confrontar a imoralidade e vai confrontar o orgulho presente na vida da igreja. E ele vai lançar mão de quê? Para fazer com que as pessoas ali pudessem refletir a situação em que aquela igreja estava se encontrando, o tipo de culto que elas estavam prestando a Deus. Paulo vai lançar mão exatamente da figura do Cordeiro Pascal, de Cristo. E na Páscoa, o que acontecia na festa da Páscoa? O fermento tinha que ser tirado por uma semana da casa de cada família. O fermento tinha que ser removido, porque o fermento é uma representação do pecado. Ou seja, um culto a Deus é um culto onde a consciência do pecador já foi purificada pelo sacrifício de Cristo. É por isso que Hebreus, no capítulo 10, vai falar: nós podemos chegar diante de Deus com a nossa consciência tranquila, entrar no Santo dos Santos,
com confiança pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu pelo seu sacrifício. Por quê? Porque agora nós podemos cultuar a Deus, porque o nosso corpo foi purificado com água pura e a nossa consciência também foi purificada. Então, um culto ao Senhor precisa ser um culto ofertado por meio de pessoas que, de fato, compreenderam que precisam ofertar algo santo a Deus, sacrifício agradável a Ele. E isso só é possível através do sacrifício de Cristo, do Cordeiro. É normal, é claro que todos nós cometemos pecados, mas o que Paulo vai dizer aqui é que nós não podemos conformar com aquela natureza pecaminosa do velho homem, porque uma vez que nós fomos salvos por Cristo Jesus e nascemos de novo, nós sepultamos o velho homem. Não foi isso que nós fizemos no testemunho público? Qual foi o nosso testemunho público no dia que nós batizamos? Estamos sepultando o velho homem. Para quê? Para viver em novidade de vida. Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 6, dizendo isso. Se nós já sepultamos com Cristo o nosso velho homem, nós agora precisamos viver em novidade de vida, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida que agrada ao Senhor, remover das nossas vidas o fermento, as coisas que não glorificam ao Senhor. Nós precisamos buscar remover essas coisas. E Paulo vai falar exatamente que nós somos uma nova massa em Cristo. E essa nova massa sem fermento, ela não pode receber fermento. Ela deve se apresentar sem fermento. E vai dizer que o Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E é justamente por isso que nós conseguimos ofertar um culto agradável a Deus. E uma massa sem fermento, uma vida santificada, justificada pela fé no sacrifício de Jesus. Agora, nós dissemos que nós fomos salvos porque Cristo nos salvou, mas isso não impactar a nossa vida, para desejar uma vida cada vez mais voltada para aquilo que agrada a Deus, buscar uma vida de santidade, buscar remover do nosso meio o fermento velho. Nós ainda não aprendemos o que é essa igreja, nós não aprendemos qual é o propósito de Deus para a igreja do Senhor. O Senhor comprou a sua igreja e a santificou pela lavagem da água, pela lavagem da palavra de Deus. É assim que a Bíblia apresenta a sua igreja, e a igreja do Senhor está sendo preparada para quê? Para apresentar-se ao Senhor como uma noiva pura e imaculada. E se nós somos chamados para fazer parte dessa igreja, cada um de nós precisamos ter a consciência do que nós somos e da nossa responsabilidade. Quando nós fazemos parte de uma comunidade e quando nós reunimos para adorar ao Senhor. E a pergunta é: que tipo de massa? Como eu estou oferecendo a Deus o meu culto? Será que eu estou preocupado em remover o fermento? Ou será que o fermento faz parte da minha vida, do dia a dia, e eu já acostumei com isso? Ou em alguns aspectos, Paulo vai chamar a atenção até que as pessoas estavam se orgulhando de viver aquele tipo de vida. Ora, o cristão salvo precisa se envergonhar quando cai em pecado, quando comete alguma coisa que não glorifica a Deus. Precisamos sentir vergonha, precisamos nos humilhar, não podemos nos orgulhar de viver uma vida cada vez distante daquilo que é a vontade de Deus. Festejar uma Páscoa onde não nos leva à reflexão da nossa realidade, onde não nos leva à reflexão de como tem sido o nosso relacionamento com Deus, onde não nos faz refletir o como nós estamos lidando na nossa comunidade, o quanto nós estamos preocupados em zelar pelo bom convívio entre os irmãos, e que a nossa comunidade seja de fato uma comunidade que expresse o Cristo em nós.
Cada um de nós temos a nossa responsabilidade. E Paulo vai chamar essa atenção. Então, o motivo dessa festa, o motivo desse culto, a condição de ser uma nova massa é o sacrifício do Senhor. É o resultado desse viver santo, deve ser uma resposta do amor que há em cada coração. Cristo Jesus disse o seguinte: quem são os que me amam? Os que me amam são aqueles que cantam louvores em voz alta. Os que me amam são aqueles que batem palma. Os que me amam são aqueles que dançam. Os que me amam são aqueles que fazem a coreografia na hora do culto. Quem são os que me amam? Os que me amam são aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Esses são os que me amam. E os que me amam serão amados de meu Pai. Viremos para Ele, faremos nele morada, e nós manifestaremos a Ele. É isso que o Senhor Jesus diz. Se nós queremos expressar um culto que expressa a nossa verdadeira adoração, deve começar com o nosso desejo sincero de mudar de vida, de servir a Deus, de obedecer ao Senhor, de cumprir a sua vontade. Celebrar a festa não mais com o velho pão. O velho pão é tudo aquilo que está ligado à velha forma de vida que outrora nós tínhamos quando nós estávamos no mundo, envolto às trevas do mundo. Quando nós éramos chamados não de filhos da luz, mas de filhos das trevas. E quando nós éramos filhos das trevas, o que estava sobre nós? O juízo da ira de Deus. Porque a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Mas nós somos alcançados pela maravilhosa graça de Deus. O Senhor nos tirou das trevas para vivermos como filhos da luz. E quando Paulo escreve essas coisas, ele vai dizer assim: agora vocês precisam andar como filhos da luz. O viver de vocês não podem ser mais da mesma maneira que vivem aqueles que não têm a experiência de salvação. Vocês agora têm luz. Vocês agora têm Cristo. Em vocês habita o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em vocês, vocês precisam refletir a luz de Cristo nas ações, na forma de agir, na nossa posição diante da sociedade que nos cerca. E a pergunta é: o quanto eu tenho feito disso? O quanto a minha vida está realmente transmitindo essa luz, testemunhando de quem eu sou de fato, um salvo pela maravilhosa graça de Cristo Jesus, que experimentou o livramento pela morte do Cordeiro. E a morte não tem mais domínio sobre a nossa vida. Não estamos mais sob o juízo da condenação do pecado, que é a morte. Por quê? Porque nós ressuscitamos com Cristo. Ele ressuscitou, Ele morreu, nós fomos crucificados com Ele e nós ressuscitamos também com Ele. Aleluia! Podemos louvar ao Senhor por essa esperança, por essa segurança, por essa confiança de quem nós somos em Cristo Jesus. Mas precisamos testemunhar essa mudança muito mais do que palavras. O nosso culto deve ser um sacrifício vivo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, fala do culto racional. E quando ele fala do culto racional, ele fala que nós temos que oferecer o nosso corpo ao Senhor como culto, como sacrifício vivo. Ora, nós vivemos um período do culto ao corpo. Sabe o que é o culto ao corpo? As pessoas estão preocupadas em cultuar o seu próprio corpo, em fazer do seu próprio corpo aquilo que pode deixar o seu corpo cada vez mais agradável aos seus olhos ou aos olhos dos outros. Mas enquanto as pessoas estão cultuando o seu corpo, nós somos chamados para fazer algo inverso, que é fazer do nosso corpo um culto a Deus, um sacrifício oferecido, um sacrifício vivo, para exaltar ao Senhor. Paulo fala assim: apresentai os vossos corpos
em sacrifício vivo. Apresentar os corpos em sacrifício vivo é mortificar os membros do nosso corpo, que muitas das vezes nos leva ao apetite desordenado para as coisas que não glorificam o Senhor, ao ponto de fazer tais coisas como esse homem fez nesse dia, e que foi repreendido de forma dura pelo apóstolo Paulo. Foi necessário que esse homem fosse excluído, entregue a Satanás, para a destruição do corpo, para ver se no meio de tudo isso ele viesse cair em arrependimento e, portanto, então alcançar a salvação. Porque até mesmo o ato de repreensão, até mesmo o ato de disciplina que uma igreja exerce é um ato de amor. Porque quando você disciplina porque você ama e você quer restaurar, você quer recuperar aquela pessoa, você não quer perder aquela pessoa. Quando um pai coloca um filho de castigo, por mais difícil que seja o pai, ele faz, a mãe faz. Por quê? Porque quer preservar o seu filho. E quando o filho está de castigo, ele não entende às vezes o gesto da mãe, ele não entende às vezes o gesto do pai. Naquele momento é difícil para o filho entender. Mas quando passa o tempo, quando ele vai amadurecendo, ele olha para trás, ele agradece o pai e a mãe. Por quê? Porque quando precisou, ele foi castigado, e com isso ele foi preservado do mundo e de tantas ciladas que estão aí fora. Sabe por que nós estamos vivendo um mundo difícil que nós estamos vivendo hoje? É porque já não tem mais correção dentro de casa, é porque já não tem mais disciplina dentro de casa. É porque agora ficou muito mais fácil cuidar das crianças, basta comprar um celular e colocar na mão dos filhos. Aí o pai vai ter tempo, a mãe vai ter tempo, os filhos vão ver o que quer. E assim vai crescendo uma geração que não conhece limites. E qual o resultado disso? Está aí e tende-se a piorar, mas o Senhor nos corrige. Quando Deus traz uma palavra como essa, meus irmãos, numa festa que o mundo comemora da ressurreição de Cristo, louvamos a Deus por isso. Sabe por quê? Porque Deus nos ama, Ele nos confronta, Ele confronta a minha realidade e a sua realidade. Não pensa que o pregador é um santo. Sou tão pobre e necessitado como qualquer um de vocês, da graça e da misericórdia do Senhor, e luto a cada dia contra a minha fraqueza, contra as tentações que muitas vezes eu tenho que lidar, sabendo em que quem eu sou em Cristo Jesus e como eu devo viver a minha vida. E posso dizer que o que eu sou pela graça de Deus, mas posso dizer ainda, não sou tudo o que devo ser, estou longe de ser o que eu devo ser para Cristo Jesus. Como nós estamos amando o Senhor, o quanto você ama a Cristo. A Páscoa revela o grande amor de Deus e de Cristo Jesus por cada um de nós. Quando nós olhamos para aquela cruz, quando nós mentalizamos o sacrifício de Cristo naquele Calvário, o espetáculo grosseiro de uma população que rejeitava o Salvador, que teve oportunidade de ouvi-lo, que teve oportunidade de ver o Senhor caminhou com aquela geração, o Senhor curou e operou milagres no meio daquela geração, e aquela geração, o Senhor esteve nas sinagogas daqueles dias, o Senhor pregou naquelas sinagogas, o Senhor curou naquelas sinagogas, mas os líderes, os religiosos, estavam fazendo parte da trama para entregar o Senhor. Tiveram a oportunidade de escolher qual Jesus queria, o Jesus político ou o Jesus que veio trazer salvação. Escolheram Jesus político, escolheram Barrabás, mas crucificaram o Senhor. Era uma cena grotesca, era um espetáculo terrível, de um lado mostrando a rejeição de um mundo cruel, que continua ainda hoje com a
a mesma crueldade, com a mesma rejeição. E eu pergunto, eu digo aos irmãos, eu afirmo aos irmãos sem medo de errar: se Cristo viesse hoje, seria pior. Não pensa que as pessoas iriam agir diferente, agiria de maneira pior com Ele. Porque o homem, cada vez que passa, vai multiplicando o pecado, e quanto mais o pecado se multiplica, mais o coração do homem endurece para ele e para as coisas dele. O mundo continua rejeitando. Pode até festejar, pode até comprar ovo de chocolate, distribuir para as crianças, mas fazem festas com a imoralidade, fazem festas em meio a todo tipo de pecado. Paulo vai dizer: eles estavam fazendo festa com imoralidade sexual, eles estavam fazendo festa no meio da avareza, estão ganhando dinheiro vendendo ovo de chocolate num dia de festa que deveria ser para contrição, reflexão do sacrifício de Cristo. Não estou dizendo para você que você está cometendo pecado e comeu ovo de chocolate. Eu estou dizendo que as pessoas muitas vezes estão aproveitando de forma avarenta desse momento para enriquecer. Estão fazendo festa adorando a ídolos, diz a palavra do Senhor, está aqui. Estão fazendo festa insultando as pessoas, está aqui na palavra. Estão fazendo festa embebedando, está aqui na palavra, nós lemos, os bêbados, a exploração dos outros. Pasmem, irmãos, a exploração dos outros chegou dentro do arraial evangélico, a exploração da fé dentro das igrejas, explorando o coitado, manipulando para que possam doar o pouco que tem para sustentar uma vida de luxo, de uma liderança corrompida, envaidecida, dominada pela avareza. E onde está a igreja do Senhor? Que não reflete isso, que não faz uma reflexão, que compactua com todas essas coisas. Está na hora da voz de Paulo ecoar nos corações e nos muitos púlpitos, dizendo: tira do vosso meio a iniquidade, afastem o mal, elimine o mal do vosso meio. Não queiram fazer festa com os pães da maldade. Está na hora de cada cristão decidir o que quer. Está na hora de cada cristão entender para que ele foi chamado, por que ele foi salvo e o que ele está fazendo aqui. Estamos aqui para adorar e servir ao Senhor, com a nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso ser. Adoração, meus irmãos, se resume numa entrega total. A adoração é entregar-se por completo a Deus. Não existe uma adoração se você não entrega por completo a Deus. A adoração é render-se ao senhorio de Cristo. Render-se ao senhorio de Deus é dizer: seja feita a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a maneira que o Senhor gostaria que eu conduzisse a minha vida? Como o Senhor gostaria que eu andasse? Como o Senhor gostaria que eu me portasse? Isso é servir a Deus. Isso é ser cristão de fato. A sensibilidade de muitos já estão longe. E não adianta muitas das vezes falar. Parece que os pregadores que estão pregando o evangelho genuíno da verdade estão batendo muitas das vezes em algo duro. E você não consegue muitas vezes ver resposta positiva. E isso é triste.
Que tipo de festa nós estamos ofertando a Deus? A festa da Páscoa, ela deve ser marcada com um momento de contrição. A festa da Páscoa deve ser marcada com um momento de contrição. É o momento quando nós nos ajoelhamos aqui para começar esse culto. O momento de contrição é quando aquele momento que você coloca diante de Deus e olha para dentro de você e vê o quanto você ainda está falhando. O quanto você ainda está longe de dizer para Deus com as suas ações o quanto você o ama. Sabe por quê? Porque amor é muito mais do que sentimento. Amor é muito mais do que emoção. Amor é atitude. Quando nós olhamos as nossas atitudes cristãs e olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos o quanto nós estamos longe de demonstrar um amor que Cristo merece, que Deus merece. Quando nós ajoelhamos, nós devemos reconhecer isso e pedir misericórdia a Deus, pedir perdão por não conseguirmos ter sido melhor, pedir perdão porque nesse dia nós erramos, nós falhamos de alguma forma. Oferecer uma festa, uma Páscoa, é exatamente esse momento de contrição. É o momento que você olha para a cruz e você entende que Cristo foi fazer ali, o preço que Ele foi pagar. Ele, se Ele não quisesse, não precisava ter ido lá. Não pense que o exército romano foi tão forte, capaz de prender Jesus. Tentaram prender Jesus uma vez, chegaram perto dele. Essa é a palavra do Senhor, quando Jesus disse: sou eu. O soldado caiu por terra. Bastou dizer: sou eu. O Senhor Jesus disse: se eu quisesse, legiões de anjos seriam enviados aqui, e eu não seria preso. Por que então ele foi? Por que ele teve que ser o cordeiro? Porque nem eu nem você tínhamos condição de ser salvador de nós mesmos, porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Precisava de alguém perfeito, precisava de alguém puro, e esse alguém puro é o Senhor Jesus. Ele foi lá como ser humano puro. Sabe para quê? Para remover aquela culpa do Adão, porque o Adão pecou e nós entramos debaixo dessa condenação. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, perfeito, foi ao Calvário, pagou a exigência, como um cordeiro mudo, foi levado ao matador, não abriu a sua boca. Zombaram dele, rasgaram suas vestes, botaram a coroa de espinho nele, zombando: você é o rei, aqui está a coroa que você merece. O espinho cravou em Cristo Jesus, furaram com a lança o seu lado, chicotearam com os chicotes romanos, dilacerando a sua carne. Quando nós olhamos um filme bem retratado do que aconteceu com o Senhor Jesus, temos a ideia do que ele suportou. Mas muitos morriam daquela forma, mas nenhum morria como sacrifício, o justo pelos injustos, o inocente pelos pecadores. É por isso que nele nós encontramos vida e vida eterna. Então, oferecer uma Páscoa, além do arrependimento dos nossos pecados confessado a Cristo, é ofertar louvor que expressa gratidão a Ele. É por isso que nós somos convidados, como igreja e comunidade, a louvar a Deus, expressar a gratidão a Ele por aquilo que Ele fez por cada um de nós, exaltar o Senhor que ressuscitou,
reconhecer o seu senhorio, fazer como Tomé, muitas das vezes, na nossa fraqueza e incredulidade, até o momento que o Senhor apresentou para Tomé, mostrou o seu lado furado, suas mãos, e diz assim: Tomé, você está duvidando? Aqui está, Tomé, toca em mim. A marca dos cravos sou eu mesmo. E naquele momento, qual foi a expressão de adoração ao Tomé? Senhor meu e Deus meu. Reconhecer o lugar de Cristo, o senhorio de Cristo, a soberania de Cristo, e é nosso lugar como servo diante de Deus. Às vezes nós somos Tomés da vida, duvidamos em muitos momentos, mas ainda assim Cristo teve misericórdia do Tomé, foi lá se revelar para ele. Muitas vezes Cristo ainda continua exercitando as misericórdias dele para os Tomés da vida, para dizer: eu estou aqui, sou eu mesmo, não tenha dúvida, não abandone minha vida, minha casa, não me abandone como Senhor e Salvador da sua vida, sou eu mesmo. E aí cabe a nós rendermos glória e exaltação ao Senhor que ressuscitou, e reconhecemos que, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. E se nós ressuscitamos com Ele, diz a palavra do Senhor, a nossa vida está escondida com Ele. E nisso está a nossa esperança. Sabe o que aconteceu com a Páscoa dos judeus? O sacrifício foi feito, o sangue na verga da porta, a morte passou, o anjo da morte passou. Quem não tinha o sangue da verga da porta, quem não tinha o cordeiro dentro de casa, a família que não tinha experimentou a morte. Mas quem tinha, a morte passou por cima, porque naquela casa eles festejaram a vida. A nossa vida está escondida com Cristo, porque nós ressuscitamos com Ele, e nisso está a nossa garantia. Comemorar a ressurreição de Cristo é comemorar essa certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus, e Ele guarda cada um de nós, e Ele voltará um dia, e quando Ele voltar, os corpos daqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, como Cristo ressuscitou e saiu daquele túmulo. Os mortos, onde estiverem enterrados, não importa onde estiver um corpo de um cristão sepultado, ou de algum corpo de algum cristão que sequer teve a honra de ser sepultado. Há muitos que morrem queimados, há muitos cristãos que estão com seus corpos já acabaram no fundo do mar. Mas quando soar a última trombeta, não importa de onde, todos esses corpos sairão, ressuscitarão, e quem estiver vivo, com a sua vida escondida em Cristo Jesus, terá seu corpo transformado. Isso é reconhecer o que Cristo fez. Valorizar o que Cristo fez é a maior festa que nós podemos ofertar para Cristo. O nosso culto com sinceridade e com verdade, o pão da sinceridade e o pão da verdade sem fermento. Precisamos lutar por uma vida cada vez mais santificada para agradar ao nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar cantando mais um louvor.